o benéfico, né? Não para o maléfico. Porque a própria palavra diz que a mulher sábia e a louca, a mesma que pode edificar e a mesma que pode destruir. Está nela, está na mulher. É só virar a chavezinha, depende do que lado você vira a chavezinha. Porque esse potencial está em nós, está na mulher. Amém? Vocês me ajudam, glória a Deus aí, irmão? Irmãs, vamos manter esse ambiente de glória aqui, amém? Porque é na glória, irmãos, que a gente vai fluir aqui hoje. Porque na alma eu não vim aqui para falar o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Eu vim aqui para total dependência do Espírito Santo. Ontem nós nos reunimos aqui, poucas mulheres. Foi maravilhoso que o Senhor manifestou e fluiu. Quando viu já era 11 horas, nem passamos, nem vimos passar a hora. Porque, irmãos, não é mais uma aula teórica que nós vamos ter. Não é mais um seminário de conhecimento. A pastora Esther, como eu quero apresentar a pastora Esther para vocês, perdoa-me. Eu sou a Maquele Gesser, ela é a pastora Esther. Somos companheiras lá no Ministério Mevan Itajaí, junto com várias mulheres. Pastor Iraci, esposa do pastor Luiz Hermínio, é a nossa mãe, ela que libera. Ela diz, vai vocês para cá, vai vocês para lá, né? Porque a seara é grande. E ela nos enviou para cá e foi um prazer enorme estar aqui com a pastora Isabel, com toda a sua equipe. E é maravilhoso, irmãos, e muito profético esse ambiente aqui. Porque aqui não é só uma igreja, é um projeto que igreja tem que ser isso, é para cuidar de vidas, né? Se não for para cuidar de vidas, não é igreja. E aqui está junto o projeto espiritual e físico, né? Que é uma casa de recuperação, um lugar que dá a oportunidade e acredita naquele que ninguém acredita mais. E isso é evangelho, acreditar em quem ninguém mais acredita, mas Jesus continua acreditando, Jesus tem poder de transformar. Não tem casamento que Ele não pode restaurar, não tem situação financeira que Deus não pode restaurar, não tem condição física que Deus não possa restaurar. O vale dos ossos secos, para o profeta, era o fim, era um lugar de morte, mas para Jesus, para Deus, era o lugar que Deus queria levantar um exército. E é isso que Deus está fazendo nesse tempo, está levantando um exército. Um exército não para lutar pelas suas próprias causas, mas para lutar pela causa do reino, da igreja, a única igreja que existe na terra, a igreja de Jesus Cristo. Porque não existe mais de uma igreja. Não existe, irmã. Se você faz parte de uma igreja diferente, sai dessa e vai para a igreja de Jesus, por favor. Muda de igreja. Vai para a igreja verdadeira. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja C, como antes a gente ouvia. Ah, não, aqui a minha igreja verdadeira é essa. Aí a gente ficou tradicional a igreja verdadeira, achando que é a igreja verdadeira. Aí o outro lá da outra igreja também, a dele era verdadeira. Irmão, que negócio é esse? Que doidura é essa? Sabe o que Deus está fazendo? Está acabando com todas as verdadeiras e está levantando a única. A igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. Deus está derrubando conceitos, pensamentos, estruturas, fortalezas de mente, religiosidade. Idolatria, mas tem idolatria no meio da igreja? Tem idolatria. Aleluia. Então Deus vai estar pegando a gente, irmão. Coisa que a gente pregava lá atrás, que a gente acreditava, que a gente defendia, porque ensinaram para a gente que era certo. E a gente também acreditava que era certo. E Deus não leva em conta a nossa ignorância, amém? Antes eu pensava que esse versículo era só para quem estava lá no mundo. Irmão, tem muito tempo que a gente ficou dentro da igreja na ignorância. E tem muita coisa que a gente é ignorante ainda. E o Senhor vai nos alinhar, vai nos levar ao entendimento, nesse lugar de entender. Ignorância é você não entender algo. Então nós vamos entender. Precisamos entender. Se o Senhor tem nos reunido como mulheres, é para a gente sair desse lugar da ignorância e começar a entender algo mais. O Senhor quer nos levar num outro lugar. Porque a obra de Deus na nossa vida, a palavra é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai, mas não repara o meu macho aqui, Catarina, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe onde é que começa? Aqui, ó. Aqui começa. Confissão de fé não começa com sentimento, começa com entendimento. Ai, eu estou sentindo. Tem hora que a gente não vai sentir, meu irmão, mas a gente tem que entender.
Fé não é o que a gente sente, fé é o que a gente sabe. Não é sentimento. Sentimento não é sentimento na área da emoção, do coração. Agora, o Espírito mexe com o nosso sentimento. Mas ele usa uma base, que é a verdade, que é a palavra do Senhor. A palavra, a verdade, é sempre o fundamento das outras manifestações. Aleluia. Aleluia mesmo? Eu não sei, eu acho que eu já comecei a pregar. Aleluia. Deixa eu ler para o texto aqui. Neemias. Neemias, capítulo 1, eu quero falar um pouquinho, não sei se vou conseguir. Eu tenho um problema sério, irmão. Eu preparo o esboço, mas chega na hora, sai do esboço. Para pregar o esboço, o que o Espírito Santo revelar, tem que levar 5 horas, não dá certo, né? Então eu vou tentar aqui me conduzir no que o Espírito de Deus tem para mim e para você nessa manhã, amém? Eu não vim aqui, a pastora Esther não veio aqui para dar. Nós temos algo para compartilhar, com certeza. Mas não quer dizer que não temos algo para receber também. Amém? Em todos os lugares que nós temos passado esse ano, foram perdemos a conta de viagens, de ministrações para mulheres, cidades, estados do Brasil. Dentro da nossa cidade, dentro do próprio Mevan, nós temos um trabalho bem expansivo também em relação a mulheres. Temos recebido mulheres do Brasil e do mundo afora. Os nossos retiros de pastoras, retiro de mulheres, seminário de mulheres, os nossos cultos mensais. Irmão, porque Deus tem que pegar as mulheres, irmão, senão não tem jeito. Para os homens se consertar, Deus tem que pegar as mulheres primeiro. Porque se a mulher não se consertar, o homem não se conserta também, irmão. A mulher atrapalha o homem. Ou a mulher edifica o homem. Vocês podem dizer a verdade? Então Deus está pegando as mulheres, irmão. Pode ver, primeiro Deus pega as mulheres. Porque se elas se alinharem, irmão, não tem homem que não fica, uma benção. Você não pensa que o problema é teu marido, o problema é você. Deus vai converter você primeiro. Deus vai transformar a tua mente, renovar a tua mente, alinhar a tua mente, para toda a tua casa ser conduzida nesse lugar. E novamente teu marido tomar o lugar de sacerdote. Porque o sacerdote da tua casa é o teu marido, não é você. Você é a esposa, a disjuntora, por isso que eu nem casei ainda. A disjuntora, auxiliadora, não que eu não queira casar. Está entendendo, amados? Esse negócio assim, vem orar por mim, aí vem pessoa com a foto do marido. O que é, irmã? Ora para Jesus transformar a vida dele. Agora eu já não oro mais. Vai embora com a foto, irmã, deixa eu orar por ti, vai. E não é mais oração que resolve, não, é entender, é atitude, é posicionamento que vai mudar a tua história. Que bom que eu não conheço ninguém aqui. Eu gosto de pregar quando eu não conheço ninguém, porque daí eu não fico retendo nada, Jesus. Mas é com amor, amém, amados? É por amor, é com amor, é por crer e ver com os olhos da fé o que Deus quer fazer na tua vida e na tua casa. E às vezes, irmãos, obedecer dói. Renúncia dói. Retroceder dói. Mas é posicionamentos que Deus precisa para que Ele possa ser o centro. Para que Ele assuma o governo. E para que Ele seja glorificado. A tua casa será um lugar onde as pessoas vão dizer, ali é uma casa de Deus, é uma família de Deus. Irmão, nós temos que mudar o título. Lá vai os irmãos da igreja, nós temos que dizer, lá vai aquele povo de Deus. Não mais o crente de igreja, os crentes. Não, nós temos que mudar o título do que o mundo está vendo. O conceito do mundo com a igreja tem que mudar, irmãos. E isso só vai mudar, não é a gente fazendo marcha, levantando bandeira e defendendo leis para os evangélicos, não. Nós temos que ser igreja em prática de justiça, de amor, de verdade. Daí sim, aqueles que estão fora vão dizer, aquele povo é diferente. Aleluia. Eu creio, nós cremos nisso, amados. Deus está levantando um exército para ir na linha de frente. E os outros virão atrás. Aleluia, o caminho está sendo aberto. Homens e mulheres corajosos Deus tem levantado. Vamos para Neemias. O livro de Neemias começa com a oração de Neemias. Toda a história, mudança, restauração de vida, todo o ministério, tudo é levantado, tudo começa pela oração. Se começou sem oração, já não começou direito. Irmãos, a única coisa que começa de baixo para cima é buraco. De cima para baixo é buraco. O resto tem que começar de baixo para cima.
E a oração é fundamento. É a base. Eu costumo dizer que a oração é o desenho de Deus. Sabe aquele projeto que é desenhado antes de você construir alguma coisa? Primeiro é feito um projeto. O meu pai, ele era construtor de edifícios. E ele era um homem que não era formado em engenharia, mas na prática ele era um engenheiro. E quantas vezes ele lançou, desde a minha infância, ele lançou vários prédios. Tem prédio com o nome de todas as minhas irmãs, tem nome, não tem quanto. Tem o Maquele, tem o Max, edifício Maquele, tem o edifício até Maquele lá também. Quantas vezes eu vi meu pai passar noites adentro, quando ele ia levantar um outro projeto, ele passava noites em cima de um pedaço de papel, desenhando, escrevendo, apagando. Tem um outro período do projeto que chama-se cálculo estrutural. É onde ele fazia o cálculo das colunas, das vigas, aonde elas tinham que se posicionar. Antes de fazer o desenho das paredes, do modelo, que seriam os quartos, teria que ter os fundamentos, a estrutura. Irmão, não adianta ter o desenho bonito, se preocupar com o que vai ser o enfeite. A gente quer tudo já ver lá pronto, mas sem a gente passar pelo fundamento, pela estrutura, pela base. Essa casa está edificada, irmão, mas ninguém está vendo, mas ela tem fundamentos, porque senão não estaria de pé. Mas ninguém está prestando atenção aqui nos fundamentos, nas vigas, nas sapatas. Ninguém presta atenção. A gente olhou para o desenho da casa. A gente olhou para a cor das paredes, para as janelas. Mas diga comigo, isso é obra de acabamento. Também é obra, mas é o acabamento. Mas Deus está preocupado com a estrutura. E a oração é esse desenho que baixa. Eu já fiquei maravilhada, a gente vindo do aeroporto, a pastora já contando um pouquinho da vida dela, e a gente já viu uma história de renúncia. E renúncia, irmãos, eu acho que todo princípio de chamado, ou toda obra de restauração, todo cumprimento de chamado de Deus na vida da gente, tem a renúncia. E quanto maior a renúncia, maior é aquilo que Deus quer edificar. Se doeu a renúncia, dá glória a Deus, irmão, porque vai ser grande também a obra que Deus tem para fazer. Mais renúncia, mais glória, mais você vai ver a maravilha que Deus vai fazer, a obra que Deus vai fazer, maior é a estrutura do que Deus vai fazer. Todos nós somos um terreno. Mas nesse terreno vai ser edificado, está sendo edificado. Não vai, já está sendo. Nós podemos construir um casebre de madeira, um rancho, ou nós podemos construir um edifício. O que você está construindo? O que você está permitindo Deus construir na sua vida? Esse terreno está realmente disponível para ele? Está realmente limpo para ele? Passou aquela reta escavadeira e arrancou tudo que você já achava que era. Aqui, eu construí isso aqui. Deus está rasgando alguns projetinhos aqui para desenhar e baixar o projeto que Ele desenhou para a tua história. Olha Neemias. Ele, vivendo contemporâneo dos dias que Jerusalém tinha sido tirada da sua terra, destruída, queimada. Não vou ler o texto, eu vou fazer um resumo aqui, depois nós entramos ali. Ele era contemporâneo de uma época que o povo foi removido por causa da desobediência. Viveram 70 anos de castigo que Deus liberou, determinou como castigo para eles. Irmãos, pode você estar debaixo de luta, você pode estar debaixo de consequências de outras pessoas, mas se você é fiel a Deus, você sempre vai sobressair no meio do caos. Você nunca vai deixar de ser uma intercessora, você nunca vai deixar de ser uma adoradora, você nunca vai deixar de ser fiel, mesmo que você esteja na Babilônia. Neemias era copeiro do rei da Babilônia, estava inserido num sistema pagão, cumpria o seu papel como copeiro, e a Bíblia diz que ele era um homem que, quando Neemias sentiu a dor, quando ele ouviu notícia de como estava a sua terra, como estava Jerusalém, que os muros estavam derribados, que as portas estavam queimadas, aqui no primeiro capítulo, quando ele ouviu notícia
dos irmãos que vieram de lá, que haviam escapado de Jerusalém, ouviu falar sobre Jerusalém, que encontrava-se em grande aflição e opróbrio, versículo 3. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas estão queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, ou quando eu ouvi estas coisas, assentei-me e chorei. Diga comigo, chorar. Quem sabe é quem diga assim, ó, por falta de chorar, não, olha, eu tenho chorado. Mas aonde você tem derramado as tuas lágrimas? Qual é a causa das tuas lágrimas? Porque as coisas não estão como você quer? Ou porque as coisas não estão como devem ser? Neemias não tinha interesse nenhum pessoal nisso aqui, irmãos. Ele estava bem confortável, ele estava numa posição boa, ele era honrado, recebido, bem aceito onde ele estava. Ele não precisava se preocupar com quem estava mal. Nós temos que sair do nosso mundinho pessoal e entrarmos nas necessidades coletivas. Se a cidade está sofrendo, eu estou sofrendo junto. Se o povo está morrendo, se o índice de mortandade, de assassinato, de pedofilia, eu tenho que chorar por isso. Eu tenho que sofrer por isso. Não é porque a minha casa está preservada que eu vou ignorar o que está acontecendo aí fora. O que move, que levanta intercessores é homens e mulheres que se importam com o que está acontecendo. É homens e mulheres que quando veem e ouvem as notícias do caos, entra nesse lugar na presença de Deus. Olha só, Neemias, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Perante quem? Perante quem? Quem é que pode fazer alguma coisa por nós? É Ele. Vai direto na fonte. Que adianta eu ficar reclamando, lamentando, murmurando, cobrando? Eu lembro que quando eu era novinha, eu passei por aquelas crises da apaixonite aguda, minha mãe chamava de apaixonite aguda. E eu passei por uns processos assim de renúncia. E tudo porque eu priorizei o quê? O propósito de Deus na minha vida. Não porque eu sou boazinha, fui boazinha, é porque eu tinha meus pais que me guardaram naquele período que eu não tinha maturidade, ainda não tenho muito até hoje, mas tudo bem. Não tinha muita maturidade. A gente precisa ser conduzido. Quando a gente é menina, a gente é conduzido pelos pais, não é? Quando a gente cresce, a gente é conduzido pelos nossos pastores. Que a gente acha que nunca que sabe tudo, mas não sabemos. Sempre precisamos de alguém, de um conselho, de alguém que ora, de alguém que vê as coisas no ângulo espiritual. E até hoje estou sendo conduzida, glória a Deus por isso. Mas naquele tempo, eu passei por alguns processos assim, sentimentais. Todas aqui já foram meninas, né? Já chorou, já, né? Amor não correspondido. Aquela história toda, aquela bobiçaiada toda, né? É bobiça, irmãs? Foi bobiça? É, mas foi. Tinha que ser, tem que passar por isso, fazia parte do processo. Paulo disse que quando era menino, fazia coisa de menino, né? Agora, depois de adulta, já não pode passar mais pelas coisas de menino, amém? E aí, irmãos, uma das coisas que eu aprendi, a minha mãe, eu chegava, eu passava dias com os olhos inchados, chorando. Oh, minha filha, não chora porque não vale a pena. Isso amanhã para ti, não te dou 15 dias, que tu já sair para ti já não é mais nada. Mãe, capaz, é porque não é tu. Não levava nem 15 dias, irmão, já estava apaixonado por outro. E se não fosse Deus dar uma freada, o negócio ia... O coração é assim, mas enganoso. Hoje sofre por algo, amanhã já aquilo ali já não tem mais importância. Por isso que a Bíblia diz que o que deves guardar, guarda o teu coração. Porque o coração, a emoção, o sentimento vive o momento. Vive a esfera da realidade, aquele momento. Às vezes ficar puxando coisa lá de trás também para sofrer agora aqui. Que tristeza. Esse coração, né? Então, jogar lágrima fora pelo que não vale a pena e num lugar que não vale a pena. Aí sabe o que a minha mãe disse? Minha filha, não chora em vão, chora no colo do Senhor. Vai para Ele. Que bom que eu descobri esse lugar cedo, amados. Onde se você tem que chorar, chora no colo do Senhor. Faça como Neemias. Sentiu a dor, sentiu o caos.
sofreu, mas ele orou ao Senhor dos céus. Ele foi para aquele que podia fazer alguma coisa. Ele foi buscar naquele que conhecia as coisas acima do ângulo natural, que a gente consegue ver, daquilo que a gente está sofrendo no momento. Deus está vendo, você está vivendo um momento, está sofrendo um momento. Deus já está vendo lá na frente o que esse momento vai gerar para você em glória. Porque esta leve e momentânea tribulação produz em vós eterno peso de glória e que não há comparação. Então, quando a gente chora por algo que vale a pena, por algo que realmente condiz com o propósito de Deus, essas lágrimas vão se transformar em pérolas, em valores, em tesouros. Aleluia! Veja o que Neemias conseguiu através de um posicionamento dele de contrição. Ele entrou num lugar de arrependimento. Irmão, se a gente entra na oração, mas a oração sem arrependimento não é oração. Porque Neemias podia chegar para Deus e dizer: Deus, não é o teu povo, não é aquela cidade que tu edificaste, que tu tirasse o povo lá do Egito. Neemias poderia chegar com argumentos. Mas Neemias entrou nesse lugar de arrependimento, pediu perdão pelos pecados do povo. Ele entendeu que tudo aquilo era consequências, não do que Deus havia desprezado o seu povo, não, mas que um povo desprezou o seu Deus. E saiu debaixo daquela nuvem de proteção. Porque, amados, vocês sabem que a caminhada no deserto do povo hebreu, eles desfrutavam da presença de uma nuvem. Quantos sabem disso? Durante o dia era uma nuvem, certo? E durante a noite era uma coluna de fogo. E cada vez que a nuvem se movia, eles estavam em jornada, caminhando. A nuvem, eu imagino que a jornada naquele tempo não era a jornadinha nossa de 12 horas para dormir. A jornada lá o negócio era, não tinha como levantar acampamento, vamos armar tenda aqui, vamos dormir. Não, eles caminhavam um período, quando a nuvem parava, ali eles paravam, ali eles armavam suas tendas, ali eles permaneciam, ali eles viviam um processo naquele lugar. Irmãos, deserto, não tem como fugir, amém? Se você escapar do espeto, vai cair na brasa, não tem jeito. Fica no espetinho aí, tá? Porque quem guia a gente no deserto é o Senhor. Deuteronômio 8, eu sou o Senhor teu Deus que te guiou nesse deserto. Não corra do deserto. Vença no deserto. Porque Adão pecou no Éden e Jesus venceu no deserto. E sabe debaixo de quem nós estamos, de que poder nós estamos, qual é o Espírito que está sobre nós? Não é mais o Espírito de Adão, é o Espírito do Filho do homem. E ele nos deu condição para a gente vencer no deserto. Vencer o diabo. Vencer a nós mesmos, com os nossos desejos. Porque olha o que Satanás veio para Jesus. Veio tocar na humanidade de Jesus. Se tu és mesmo filho de Deus. Cara, eu sou o filho de Deus, cara. O que estás pensando? Não, a humanidade de Jesus poderia querer defender o seu lugar como filho de Deus, embora homem. Mas ele saiu do lugar de filho e entrou no lugar de homem. Quando Satanás ofereceu pão, Jesus estava com fome. E não era pouca fome, mas era um jejum de 40 dias. Aí Satanás veio para desafiá-lo. Se tu és mesmo filho de Deus, torna estas pedras em pão. Jesus, como homem, estava com fome. Mas como quem entendia o propósito, ele disse, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vivo para nutrir as minhas necessidades, eu vivo para cumprir o propósito do Pai. Eu vivo para viver o que foi liberado da boca de Deus para a minha vida, para esse tempo, para essa geração. Então, se eu tiver que passar fome, eu passo, mas eu não abro mão do propósito. Hoje, ao contrário, as pessoas querem fugir do propósito para satisfazer as suas necessidades. Não, queridos, a necessidade é de Deus também.
A necessidade vem para provar a nossa convicção. A necessidade vem para provar o nosso amor. Amém? Amém. Amar quando tu está bem, mas não é prova de amor. Quem já fez juramento no altar aí quando casou? Quem casou e fez aquele juramento lá tradicional? Ah, foram pegas. E pronto, irmãos. Você já viveu, né? Aqueles dias, né? Bons e ruins, né? E continuou casada, não? Quem está casado com um noivo? Quem é filha? Quem faz parte da igreja do Cordeiro? A noiva. Com Deus, irmãos, a gente só consegue viver de um jeito. Em aliança. Porque Ele tem aliança conosco. E eu preciso ter aliança com Ele. E a aliança é inquebrável. E a aliança nossa com Deus, e a aliança de Deus conosco, com o Senhor, com o nosso Senhor Jesus, é uma aliança em amor. Não é em conveniência. Porque conveniência, Deus não tinha nenhuma. Jesus não tinha nenhuma conveniência para largar o trono e vir para a terra. Ele renunciou lá para assumir aqui o meu lugar de dor, de vergonha, de desprezo, de pecado. Quer dizer que essa aliança está fundada em quem? Amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E o Filho nos amou, que deu a si próprio a sua vida. Amado, será que se a gente entender o conceito do que é ser cristão, se a gente entender que servir a Deus não é aquele lugar que eu vou tradicionalmente para buscar o meu socorro. Campanha das 7 isso, campanha das 7 aquilo, e vira em torno de campanha. E nunca procura saber qual é o propósito. Já recebeu? Já. O Senhor já fez milagre? Já. Restaurou minha casa? Já. Curou as minhas enfermidades? Já. Agora o que você tem para fazer? O que eu vou fazer agora? Qual é o meu propósito? O que eu faço parte nesse chamado como igreja? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Escolhidos é aqueles que entendem o propósito. Aqueles que têm uma relação com Deus e com a terra, com amor e com responsabilidade. Porque o fundamento de Deus, do amor a Deus, é amar o teu próximo como? Quem se ama aí diz amém. Amém. Estás pego, nega. Aleluia. Diga comigo, não tem como fugir. Então, queridos, ser conduzido nesse deserto não é só querer a proteção da nuvem. A nuvem protegia do sol escaldante durante o dia e a coluna de fogo, além de dar claridade, eu imagino que ela dava um ambiente confortável para que eles pudessem se mover naquele ambiente. Ela também protegia e aquecia-os no intenso frio da noite. Deserto é 2 extremos. É calor durante o dia e frio à noite. Só que a mesma nuvem que dava proteção era a mesma que dava direção. Às vezes eu quero a nuvem da proteção, mas eu não quero a nuvem da direção. A gente vem para o pastor, ora para Deus abençoar esse negócio aqui que eu vou fazer. Senhor, ora aqui para Deus abençoar o casamento que eu vou casar agora. Espera aí. Abençoar o que eu vou fazer? Irmãos, eu vivo do que Deus faz. Se eu fizer alguma coisa é porque Deus fez primeiro. Isso é o caminho perfeito do Senhor, a não ser que eu tome o meu caminho, né? Agora, se eu quero o caminho que o Senhor preparou para mim, ei, quando eu passar é porque o Senhor já passou antes de mim. Quando eu conquistar é porque o Senhor já conquistou para mim. Não dá para separar Deus. Ah, isso aqui foi Deus na minha vida, isso aqui foi eu, irmão. Não dá. Porque tudo é por Ele e para Ele. E também não é tudo para mim, é para Ele. Não pode ser nem egoísta. O meu filho, não, ele não é teu filho, entrega ele para o Senhor. Eu abro mão de tudo, mas não abro mão do meu filho. Não, o meu filho é o meu. Não. Se é teu, meu irmão, está correndo risco. Entrega ele para o Senhor.
Sabe o lugar mais seguro para se ter alguma coisa nas mãos do Senhor? O meu marido. É teu, querido, em partes, assim. Ele que deu. Porque não é você, se ele é teu, não é você que governa, não é você que domina, amém? Não é porque é teu, eu sou dono. Esse carro é meu. Não é teu, não, meu irmão. Se o Senhor pedir daí, você está preparado para liberar ele? Do Dalina ontem, né? Ai, o Senhor me deu. Ai, que lindo. Ontem a pastora estava contando a história. Eu sempre levo os respingos da bênção nos processos dela lá. Eu sou sempre a felizada. E ela ganhou uma Duda. Quem conhece a Dudalina aqui, né? Uma coisa que para missionário mesmo, isso é coisa que não faz parte da nossa realidade, né? Amém. Glória a Deus. Mas Deus, irmãos, quando a gente faz por amor, eu digo assim, irmãos, eu não consigo ganhar dinheiro, não sei ganhar dinheiro, irmãos. Eu nasci num contexto que meu pai era empresário, meu pai não tinha filho homem, ele precisava de um sucessor. Eu era a única que tinha mais noção e desejo. Minhas irmãs, eu sou irmã de uma família de 4 filhas mulheres. As minhas 3 queriam só casar e ter filho. Eu já queria algo mais. Não era eu que queria, era o Senhor que tinha para mim. Porque às vezes a gente pensa que, claro que eu queria casar também, tá, irmãos? É assim, negócio, né? Mas como não é o que eu quero, eu sempre digo, eu sou uma solteira feliz, porque eu também vou ser uma casada feliz. Porque, irmãos, ser infeliz, solteira, irmã, não sabe o que está perdendo. Casou porque é infeliz, então você não vai ser feliz casada também. Porque a fonte de felicidade não é o marido, não é você ter um filho, é você ter o Senhor. Ele é a fonte de satisfação plena dentro de você. Ele é esse lugar de conforto. Eu na semana passada, foi semana passada ou essa semana que eu fiz aniversário? Essa, né? Parabéns para mim, obrigada, ainda sei, tá? Eu completei 40 anos, não parece, né? 40 anos. Mano, estamos na mesma faixa etária, estamos no processo aí. E eu estava dirigindo aquela correia, inventei de fazer uma festinha lá, todo ano eu recebo surpresa. Esse ano eu falei, eu que vou fazer uma surpresa, estraguei a surpresa das irmãs lá. Falei, não, hoje é eu que vou bancar uma festa. Eita Deus, o que eu me meti, Senhor? Aleluia, eu vou bancar uma festa. Isso foi meu aniversário. Na quarta, na terça-feira eu decidi. E agora, irmão? Convidar, e corre atrás disso e tal. E eu nessa correria, aquele dia de chuva, que lá em Itajaí já está virando mais chuva do que Itajaí, né? Está chovendo direto, nossa região lá. Aquele dia, bloco, e corre para um lado de chuva. E eu estou assim meio inspirada agora, assim, sabe? Quando a gente está apaixonada, não tem assim? Eu estou inspirada. E eu comecei a cantar. E eu comecei a construir uma composição. E comecei a... Meu Deus, eu falei, vou gravar esse negócio aqui, tá bom? Liguei o celular no colo, deixei e comecei a cantar. E gravei lá minha canção de amor para ele. Está lá no meu celular. Eu disse para a pastora, eu fiz para ele, mas eu vou deixar vocês ouvir um pouquinho. Porque era para ele, né? Primeiro era para ele. Eu sei que ele me ama e ele recebe. E aí, irmãos, uma das coisas que fluiu no meu espírito, eu disse, Senhor, Tu és o meu lugar mais confortável. E você pode dormir em travesseiro de pedra, mas se você está na vontade dEle, é o lugar mais confortável. Porque a vontade de Deus, irmãos, fazer a vontade de Deus gera algo que não tem explicação. Não tem lugar bom, irmãos, não tem lugar perfeito. O único lugar perfeito é você estar na vontade do Senhor. Porque em volta, externamente, pode estar tudo caos, mas dentro de você possui algo chamado paz, graça, alegria, e isso provém do Senhor. Isso só Ele pode proporcionar com verdade dentro de nós. Falar que é feliz de boca para fora é fácil, irmãos. Eu chegou uma altura na minha vida que eu fiz igual assim, aquele rei lá que olhou pela sacada, né? E ficou pasmo, ver o que Deus... Ele não era Deus, ele viu o que ele construiu. Eu fui ao contrário, eu vi assim, ai Deus, que lindo, o que tu estás fazendo, olha o que tu prometeste, está cumprindo. Aí eu fiz uma pergunta boba. Será que hoje eu consigo mais viver sem isso? O Senhor disse, vamos saber já. Para que eu fui fazer essa pergunta? Podia ficar só na primeira parte. E ele começou a tirar tudo o que eu estava contemplando, me alegrando e celebrando. Mas não tirou de mim o seu espírito. Eu entendi o que Davi disse.
pode retirar tudo, pode, Senhor, tira tudo, pode tirar tudo, mas não retire de mim o teu Espírito. Porque é nesse lugar que eu não posso sair. Porque em nenhum outro lugar, nem coisas, nem pessoas pode suprir o que a presença dele pode suprir. Isso é viver, isso é ele é plenitude, irmão. Se Deus ainda não é isso para você, é porque ele ainda não é em você. Porque Deus não vem em partes, ele vem por inteiro. Se você não desfruta disso ainda, é porque você não sabe o que você ainda não entregou para ele. Você ainda não é dele. É forte o que eu estou falando, né? Mas, por favor, o Senhor está te chacoalhando, dizendo, o que você está fazendo aí ainda? Vem para cá. Vem para cá. Vem para mim. Para de correr atrás do que você não pode, coisas que você acha que é o que você precisa. É o que você deseja, mas não é o que você precisa. Eu vi o testemunho da pastora, da renúncia dela, da sua vida, do seu trabalho, da sua renda. Eu renunciei, irmãos, casamento, eu renunciei empresa, eu renunciei até a igreja. Mas eu não renuncio à vontade do Senhor. Porque a partir do momento que eu achar que aquilo ali é o meu mundinho, é o meu Deus, é o que Deus me deu, então eu vou cuidar. Não, que ele não abre mão até do que Deus te deu, se for preciso. Porque quando Deus dá alguma coisa, não quer dizer que vai permanecer em mim. Eu posso ser um canal de Deus para passar para outra pessoa, como a Dudalina da pastora. Ganhou a Dudalina. Primeira Dudalina. Todo mundo tem o primeiro Fusca e a primeira Dudalina. Bobice da gente, mas que a gente tem toda a brincadeira, a piada, né? Mas não é tão importante assim, tá? É só a brincadeira. A gente nem é ligado em marca, mas é só porque é bobiça, né? Porque todo mundo chega a ver, Dudalina, Dudalina. Não é a gente que nota, as pessoas que notam na gente. Eu fiz questão de viajar ontem com a minha Dudalina. Vim para cá de Dudalina, né? Aí eu tirei a foto lá, a irmã que trouxe a gente tirou uma foto, aí botou lá no grupo das mulheres, eu amo Dudalina, uma irmã já botou lá, só porque viu o símbolo da Dudalina. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, vai arrancar essa idolatria da minha vida já. Pode ver mais a Dudalina do que Jesus em mim, não. Aí, amados, a irmã, né, ganhou a Dudalina, ficou lá a Dudalina, né? Nem usou a Dudalina, né? Deus não deixou usar a Dudalina. E a Esther, irmãos, ela passou por um processo de cirurgia bariátrica. Ela era bem fortinha. Forte, né? Ela ficou mais forte ainda agora. Forte e bonita. Então, as roupas dela, irmãos, sabe? Que não servia, começou a servir, porque ela perdeu, eu comecei a ganhar. Alguém perde, alguém sempre ganha, né, irmãos? Isso é um ciclo natural, né? E aí, irmãos, sabe? Começou a passar as bênçãos para mim lá, tá? Ela feliz e eu feliz mais ainda. Porque quando a gente abre mão da roupa que está emagrecendo, é bom, não é, irmãos? É ou não é? O difícil é você abrir mão da roupa porque não serve mais. Pega, essa aqui não serve mais. 3 meses depois, não serve mais. E aí, não sei, ela não ficou meio grandinha, ela deixou lá. Daí veio uma pastora, ela deu um presente para ela, ganhou uma outra Dudalina. E aí, irmãos, um dia, eu na manhã preparando, nós saímos para uma viagem, ela lembrou da Dudalina e olhou para a Dudalina e olhou para mim. Era o meu número. O Senhor já tinha falado para ela antes que era para ela liberar a Dudalina. E eu fui a primeira que está na bênção lá na fila de manhã. Aleluia. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos? Não é porque é bom, porque é caro. Então, esse aqui eu não posso dar, porque é caro. Se a gente não entregar o que é bom, então, não é entrega. Se fores fiel no pouco, sobre o muito te... Quantas vezes eu me colocava na prova, irmãos? Sabe a prova? Porque Deus me ensinou a depender dele. Eu era filha de empresário, irmãos. Eu comecei o ministério com 19 anos de idade. Eu não precisava me preocupar com dinheiro, com carro para andar, com viagem, com gasolina, com roupa. Eu não precisava me preocupar com nada. Só me joguei, fazia a obra de Deus. E meu pai era meu pai, meu pastor e meu empresário. Só que um dia o Senhor disse, tu vai aprender a depender de mim, como tu dependes do teu pai. Irmão, que coisa boa é depender do Senhor. A gente tem que morrer, irmão, porque a gente está acostumado a viver o que é visível, o que é provável, o que está no meu controle, o que está no meu alcance. E, meu Deus, Ele está sempre além do que eu posso.
Meu Deus trabalha não no meu campo de visão, Ele trabalha no invisível, mas real. Parece que não existe, mas quando Deus chega, já está ali pronto e preparado. Ele vai, Ele provê, Ele traz. E quando eu comecei a entrar nesse processo, Deus tirou tudo do meu pai. Começou por ele, coitado, só começou a pagar preço por mim. Mas fazia parte do processo. É para rir e para chorar, né, irmã? Tá pegando aqui o negócio? Eita Deus, deixa Deus. E aí, irmã, sabe o que aconteceu? Eu não sabia pedir as coisas para Deus. Eu era orgulhosa. Porque às vezes a gente pensa que não pedir é porque a gente é humilde demais. Não tem vergonha, não, porque a gente é orgulhosa. Às vezes a gente não compartilha nossas necessidades com quem precisa ser compartilhado, porque a gente é orgulhoso. Porque a Bíblia diz, compartilhar as vossas necessidades com os santos. Isso é um ato de humildade. Não ser um pedichão, mas tem momentos que a gente precisa. Pedichão não tem problema com orgulho, né? Pedichão não tem problema. Quando ele é pedichão mesmo. Mas eu não sabia pedir as coisas para o Senhor. Eu era grata ao Senhor. Sempre fui. E nunca precisei, nem desfrutava do que eu podia desfrutar, porque eu nunca precisei de muita coisa. Até quem comprava minha roupa era a mãe, quem escolhia era minha mãe. Eu não me preocupava com nada disso. Ela vinha, tá bom, mãe, tá bom. Até hoje sou assim. Eu sempre digo, as pessoas escolhem para mim melhor do que eu escolho para mim mesma. Por isso que o marido eu não escolho mais. Também vou deixar o Senhor escolher para mim. Porque eu não sei escolher, definitivamente. Carro também não sei mais escolher também, não sei escolher mais nada. E aí, o Senhor começou a me ensinar a depender dEle. Mas depender do Senhor, irmãos, é a gente perceber Ele. Amém? Amém. Porque depender a gente sempre é. Certo? Mas perceber que você é dependente dEle é um outro nível. Quem está me entendendo? Amém. Irmãos, eu falo isso dentro da realidade de cada uma. Amém? Amém. A minha dependência no Senhor, em áreas que Deus trabalha na minha vida, que eu preciso aprender, outra na tua vida, pode ser em outras áreas. Eu estou citando uma área na minha vida. Amém? E aí, irmãos, eu comecei a perceber que as mínimas coisas que antes para mim era natural, era normal, o Senhor começou a fazer eu perceber que eu precisava entender que era Ele, meu Senhor, meu provedor, meu cuidador, e até me ensinar a ser humilde para a ponto de pedir alguma coisa para Ele. Eu sabia pedir para o meu pai, terreno. Eu era especialista em chegar nele e pedir as coisas. As minhas irmãs diziam, vai lá, mana, pede tu. Porque ela sabia que eu chegava, era outro nível de conversa. Porque eu também era mais achegada no pai. Eu também me compartilhava mais as coisas do meu pai do que minhas próprias irmãs. Às vezes a gente quer Deus só como nosso Deus para a hora que a gente quer. Mas Deus quer a gente. Antes de você querer a Deus para aquilo que Deus quer, que você quer dele, lembre-se que Deus não quer o que você tem, Ele quer você. E se Ele tiver que tirar alguma coisinha da tua mão para você correr nele, Ele vai tirar. Para você querer Ele também. Porque quando você chega nele, as coisas perdem o valor. Pode ter sido o primeiro motivo da minha busca nele, o que eu precisava, mas depois que você chega nele, o que você precisava perde o valor, porque você tem a presença dele. Você sabe o que é isso? Amém. Aleluia. Ele é isso. Ele é além do que eu preciso. E, amados, aí o Senhor começou a me ensinar a depender dEle. Eu lembro que um dia eu disse, Senhor, estou precisando de uma meia fina. Meia fina, irmãos. Aí tinha uma irmã lá do outro lado do rio, navegante, que Deus tinha tocado no coração dela para me dar uma meia fina. Aí a irmã disse, Senhor, mas como é que eu vou dar uma meia fina para mamar aquela? Ela não precisa. Que vergonha, Senhor, ela vai se ofender. Quando ela disse, eu disse, irmã, por que não viesse antes? Ficasse aí lutando com Deus e eu precisando da minha fina. Está entendendo, amados? Como Deus é das coisas pequenas também. Quando a gente sai desse lugar de necessidade, do nosso relacionamento com Ele, porque pelo que a gente precisa, pelo que está doendo na gente, pelo que a gente quer que Deus tire que está doendo, pelo espinho que a gente quer que Deus tira. Aí Deus tira esse espinho, eu não aguento mais. Aí Deus vai lá e diz, filho, a minha graça te basta. O meu poder está aperfeiçoando na tua vida através desse espinho, porque é nesse espinho que você está dependente de mim.
É por causa desse espinho que você não vai se gloriar. Paulo, ele fez essa oração e o Senhor se preocupou com isso exatamente para que Paulo não se gloriasse das excelências de revelações que ele tinha. Então Deus deixou um espinhozinho no Paulo, porque todo mundo, irmão, é propenso a cair nesse lugar de orgulho. Não diga, não, eu sou humilde. Quem diz que é humilde já não é humilde. Não é assim? E quem diz que não é orgulhoso é porque não sabe que é orgulhoso. Orgulho, o pastor Luiz diz que é igual ao mau hálito. Só sabe quem está perto, quem tem não sabe. Aí Deus está sempre quebrando a gente, não sabe por quê? Porque é orgulhoso. Deus está sempre colocando a gente em processo de... que a gente tem que dar vontade de chutar o balde também. Não quero. Aí você pensa, espera aí, eu não posso ser orgulhosa, eu tenho que agir assim, Senhor. Me ajuda a permanecer aqui. Aí a gente percebe que a gente está lutando contra o orgulho que está em nós. É assim ou não é? Ou é só comigo esse negócio? É uma luta constante, mas o nosso maior inimigo não é o diabo. Já fugi do Neemias, amém? Neemias está ali ainda, pastora? Profeta, né? Eu vou fechar no Neemias, pode deixar. Tudo engloba, irmãos, o que eu estou falando aqui. O que é o processo de restauração? Todos nós estamos num processo de reconstrução. Todas nós vivemos diariamente um processo de restauração. E o primeiro lugar de restauração, quando uma cidade está destruída, quando um lugar precisa ser restaurado, quando uma área da nossa vida precisa ser restaurada, sabe qual é o primeiro lugar que Deus precisa estabelecer? É a proteção. E esse lugar são os muros. Quando Neemias viu que alguns estavam tentando, um lá, um cá, outro tentando, um levantando uma casinha aqui, outro levantando a casinha lá, mas ele chegou na cidade e viu que a cidade estava o quê? Desprotegida. Os muros estavam derribados, as portas haviam sido queimadas. Amados, você pode ter todo o tesouro que você recebeu no Senhor, mas você nunca pode sair do lugar da vigilância. Você pode ter todos os dons, você pode ter as visões, você pode ter as bênçãos, o favor de Deus, mas nunca você pode abrir mão e sair do lugar de vigilância. A vigilância é o lugar essencial para proteger o que o Senhor te deu. Porque, irmãos, nós sempre temos um calcanhar, um ladrão. O perseguidor, o adversário, sempre vai estar presente na nossa vida. Ele sempre vai ser o contra. Amém? Eu quero dizer, existe uma guerra e você já está nessa guerra. A partir do momento que você nasceu, você já entrou numa guerra. E quando Neemias percebeu, irmãos, pode ver no capítulo 2, quando Neemias passou por esse processo com o Senhor, depois o Senhor deu ousadia para ele foi até o rei liberou ele. Primeiro, o que o rei percebeu? Que o rosto, o semblante de Neemias estava triste. Isso é sinal que Neemias tinha um semblante feliz, certo? Normal dele, natural dele. Ele era copeiro do rei. Ele se apresentava para o rei. Irmãos, uma atitude, um erro de um copeiro, um rei tinha uma palavra, ele tinha que dizer assim, manda matar esse camarada que eu não quero mais aqui. Um erro diante de uma majestade daquela era digno de morte. Vocês estão entendendo o que é isso? Amém. Tem ideia da pressão que Neemias vivia? Mas Neemias não estava preocupado com a vida dele. Ele estava preocupado com Jerusalém que estava derribada. Ele preocupou com Jerusalém que estava desprotegida. Amados, Deus não está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a viver por uma causa. Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a morrer por uma causa, se for necessário. E vou dizer uma verdade para você, a gente sempre tem que morrer pela causa. Às vezes você não vai morrer no teu corpo, mas você tem que morrer para o teu eu, morrer para o teu orgulho, morrer para as tuas vontades. Amém? Eu estou falando nessa manhã para um exército. Aleluia? Não estou falando para mulheres dodóizinhas que vieram aqui hoje para ver o que Deus tem para mim de bênção. Não, eu sei que você não veio buscar bênção aqui hoje.
Eu sei que você veio entender o que Deus quer mais de você e tem para você. Neemias não, olha, ele chegou diante do rei com um semblante carregado, triste, aquele semblante que chorou a noite toda. Em jejum, fraco, desfalecido, mas ele precisava servir o rei. Mas ele tinha respaldo. Ele primeiro chegou diante do Deus dos céus. Irmãos, e quando o rei, Deus permitiu que aquela situação do semblante de Neemias desse início a uma conversa. O rei perguntou para Neemias o que estava acontecendo. Diga para a pessoa que está do seu lado, o rei vai perguntar o que está acontecendo com você. Chegue na presença dele com lágrimas, chegue na presença dele com jejum, chegue na presença dele com arrependimento. Ai, meu irmão, o rei vai perceber e vai perguntar o que é que você está precisando. Você quer o favor de Deus? Entra nesse lugar de arrependimento. Lugar de arrependimento. Lugar de confissão de pecado. Começa a confessar os pecados da tua família, dos teus ancestrais, as heranças malditas que você, quem sabe, hoje está carregando. Você está vivendo consequências dela, amém? Porque nós estamos em Cristo, mas estamos debaixo das bênçãos do Senhor. Mas vivemos consequências dos pecados, da imoralidade, da idolatria. E isso precisa ser quebrado. Isso é um outro assunto, né? Libertação e tantos processos. Não no campo do espírito, mas no campo da alma. Nossas feridas, nossos medos, nossos traumas. Porque aonde está a nossa dor, onde houver uma fraqueza em nós, é um ponto de contato que Satanás tem. E esses lugares têm que ser um campo para o Senhor tocar, não para Satanás tocar. Porque o Senhor chega com a cura, com a restauração, com o perdão e com a libertação. Então, queridos, quando Neemias recebeu esse encargo espiritual de intercessão, de arrependimento. Irmão, não foi um anjo que chegou para Neemias e disse, ô Neemias, tu tens que orar por Jerusalém. Não. Às vezes a gente está esperando um anjo vir, né, irmãos? Eu lembro que no início da minha carreira espiritual, existe isso? Não, né? Só lá em Itajaí tem isso. No início da minha caminhada, né? A gente nasceu naquele reteté, naquela coisa de fogo e profecia. E aqui o anjo está aqui. A gente, o anjo é! Irmão, se eu fosse no culto e não tivesse falado que tinha anjo, eu ficava para casa triste. Cadê o anjo? Essa noite tinha anjo. Não quero saber mais de anjo, eu quero saber da glória do Senhor agora. Chega, eu quero o anjo. Os anjos fazem parte, porque aonde estiver adoradores, os anjos são liberados para ministrar, para servir. Amém. Mas não que eu estou ali esperando, vai anjo, então, vai aqui anjo. Cadê o anjo? Ai meu Deus, cadê o anjo? Deixa o anjo fazer a sua obra, ele não está aqui para ser adorado, ele está aqui para servir. Eu não preciso mais de manifestação para saber quem ele é. Eu não preciso estar num lugar onde Deus está, eu preciso estar lá, porque aonde eu estiver, Deus está comigo. O ambiente está lá, tomado pela frieza, pela tristeza. Se eu chegar, Ele chegar comigo, vai mudar o ambiente. Se eu quiser ser um canal de Deus, porque eu posso ser alma, eu posso ser orgulho, eu posso ser humana também. Posso chegar aqui como uma Kelly e vomitar minha alma para vocês, os meus problemas, as minhas preocupações. E você até chora comigo. Chora, chora. Eu não vim mexer com a tua emoção, eu vim mexer com o teu espírito. E só sabe quem pode mexer com o teu espírito? Não sou eu, é o Espírito Santo. Não é eu, não é as minhas palavras, é a unção de Deus que pode tocar você. Porque espírito testifica com espírito. Carne e alma testifica com alma. Adoração na alma vai testificar com a tua alma. Ai, meu Deus, quando eu nasci, eu sou sofredora, Jesus. Tua alma vai chorar. É verdade, eu sou mesmo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, é verdade, eu pego ele, Senhor. Agora, se você adora em espírito, quando você diz, tu és santo, teu espírito celebra e diz, santo, santo, santo é o Senhor. Não diz respeito a mim, diz respeito a Ele. Vocês já viram que muita coisa está mudando no nosso meio? Eu não sei vocês, eu sou igrejeira desde criança.
E eu chegava a alguns lugares, eu não entendia o ministério de Deus na minha vida, porque eu sou uma adoradora profética. O Senhor tem me levantado para... A pastora Esther diz que eu sou o quê? Com o facão que chega na frente para abrir o caminho, né? No mundo espiritual. Eu pego aquele violão, irmãos, não é porque eu sei tocar, não é porque é porque o Espírito Santo, é porque é para Ele. Eu não sou... Às vezes eu chego em alguns lugares que eu não quero nem... Eu tenho medo até de pegar o altar e dizer, meu Deus, o que eu vou fazer lá, Senhor? O cara toca aquela coisa, eu vou fazer o que lá, Senhor? Mas o Senhor diz, filha, não é tu que vai tocar, é a minha presença que vai mudar o ambiente. Aí eu fiz uma parceria com ele, tá bom, Senhor, eu vou e tu vem também, então tá bom, então estamos juntos, eu não tenho mais medo de chegar em lugar nenhum. Aleluia. Não é o que eu faço, é quem Ele é. Então, a adoração no Espírito é aquilo que testifica com o teu Espírito. Nessa hora, a tua alma, os teus lamentos vai perder o sentido, vai perder o governo de você. E o Espírito, que é o que adora, é o nosso Espírito. Todos são corpo, são alma, são Espírito, corpo e alma. O pecado mudou a ordem, passou corpo, alma e Espírito em último lugar. E ainda botou o Espírito para adorar ídolos. Satanás veio arrumar um entretenimento para o Espírito, visível, que os olhos veem, que a mão toca. Que são demônios que estão por trás disso. Aí quando nós recebemos Jesus, muda novamente a ordem. Nós nos tornamos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que possui uma alma que habita no corpo. E quem governa tem que ser o Espírito. A Bíblia diz, andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Não é pecado você ter desejo de algo. Não é pecado você gostar do que é bom, de você gostar do da linda. Não é pecado isso. O que não pode é excessos na nossa vida. Aquilo que nos contamina, aquilo que nos rouba de Deus, aquilo que nos distrai, aquilo que provoca dor, aquilo que está prejudicando alguém, aquilo que não é obra de justiça. Isso não pode habitar no nosso corpo. Então, queridos, adoração no Espírito. Oração no Espírito. Sabe quando você chega para Deus, começa a orar... Deus, olha a minha luta. Amém? A gente começa assim às vezes, né? Às vezes a gente vai orar por causa da luta. Porque se não tiver essa luta, a gente não vai, não ora. Mas quando você é adorador, você ora porque você precisa estar nele. Você precisa sentir o cheirinho dele. Pode ser em qualquer lugar, irmão. Você pode estar no banheiro, pode estar no carro, pode estar no seu trabalho. Às vezes eu estou em lugares, quando eu vejo meus olhos, está cheio de lágrimas. Eu digo, Jesus, disfarça, não estou chorando sofrimento. Se alguém quiser perguntar, eu vou dizer, não estou chorando tristeza, tá? Porque onde Ele está, irmão, a gente se derrete. Quando Ele vem, a gente se derrama. Eu estou ficando casca grossa, irmão. Não tem mais nada que eu chore de emoção. Pode me dar um presente lindo, eu já nem consigo mais chorar. Ai, que linda. Não tem mais nada, irmão. Eu acho que Deus me levou a alguns níveis de pressão, de sofrimento. Eu acho que a minha maior dor, que eu tive três coisas na minha vida que eu tinha medo. E eu dizia, Deus, tudo menos esses. Não deixa passar por isso aqui, Senhor. Por favor, isso eu não resisto. Irmão, já passei pelos 3. E estou aqui. Irmãos, em Deus, as coisas que geram feridas, para nós geram resistências. O que na alma, no mundo, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo, gera em você trauma, gera em você dor, gera em você medo. No Espírito, em Deus, com Deus, vai gerar em você fortalezas. Não é por qualquer coisinha mais que você vai chorar, não. Você vai chorar só na presença dele, dizer, não, a ti eu não resisto. Não é verdade? Aí você vem uma notícia ruim, aí você é a fortaleza nessa hora para manter com os olhos secos e dizer, vamos lá, vamos dar força para o outro. Não é assim que acontece? Nem que você desmonta depois, mas você, a princípio, você recebe a fortaleza de Deus. Porque você está ali para ser instrumento, para ser fortaleza. Sobre vós está o 7 Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza e Espírito do temor do Senhor. É 5, não é 7. Amém, amados? Esse lugar que Neemias entrou,
como intercessor. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o período, o processo que ele passou quando o rei liberou ele para ir para Jerusalém. Deu todos as provisões que ele precisava, de palavra, de decretos, de liberações, até disso. Eu acho muito lindo, eu chorei, irmãos, aqui eu estava sentada ali, eu li esse texto do versículo, quando Neemias recebeu a liberação do rei, que o rei enviou ele para ir até Jerusalém. Porque também, irmãos, olha, algo muito importante aqui que eu quero destacar aqui no versículo 7 do capítulo 2. Quando o rei perguntou para o Neemias o que estava acontecendo, Neemias, ele teve a ousadia de falar. E Neemias também teve a ousadia de pedir. Amém, irmãos? Tem hora que é hora de você ficar calado, mas tem hora que é hora de você falar. Nós precisamos pedir sabedoria de Deus. Seja dentro da tua casa. Às vezes o teu marido vem, a hora que você tem que ficar calado. Mas tem hora que você tem um conselho de Deus que você precisa falar. No espírito. Não na alma. Não focado no que no teu interesse, mas no propósito eterno de Deus. Porque um conselho de uma mulher sábia não diz respeito àquilo que a mulher quer, mas diz respeito àquilo que Deus quer. Ela consegue enxergar, irmãos, além do natural. Amém? Eu lembro minha mãe, quando ela guardava a minha vida, eu creio que guarda até hoje, em oração e em jejum. E quando houve essas situações dessa fase de eu me relacionar nessa área sentimental, que eu ainda era menina, eu tive a minha história foi uma história um pouquinho, embora eu seja amada por Deus, escolhida por Deus, eu passei por um processo muito terrível. Eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe, não tenho dúvida disso, tenho recebido palavras em 4 cantos do mundo, onde tenho chegado, Deus tem falado, tu és minha escolhida desde o ventre da tua mãe. Mas não é porque eu era escolhida do ventre que Deus me poupou. Porque todo escolhido precisa ser forjado. Você não está sofrendo, você está sendo forjada. Muda a tua mente. O que para você puder, é porque eu nasci para sofrer. Não, você nasceu para vencer, você está vencendo. Tudo que você sofreu, você venceu e está vencendo. E o que se vier mais ainda, vai vencer. Irmãos, eu nasci, a minha mãe nas primeiras semanas depois do meu nascimento, que chama aquele período do resguarde, a minha mãe sofreu um choque emocional muito alto. Ela perdeu o irmão dela morto no quintal da casa, com um choque. E nesse período de resguardo que ela estava ali, na época meus pais moravam em Curitiba e ela estava em Itapema, na casa da minha avó, nasci lá, aquele período de meu nascimento, do resguardo, ela ficou na casa da minha avó. E nesse período foi que meu tio faleceu no quintal de casa. E a minha mãe entrou num choque, emocional muito forte, aquela coisa pós-parto que aconteceu. Eu só posso dizer para vocês, irmãos, que eu lembro da minha mãe. Eu passei os primeiros 7 para 8 anos da minha vida com o cuidado de empregadas, de moças, de pessoas que se compadeciam. E a maior parte do tempo da minha vida eu ia visitar minha mãe, nos domingos à tarde, no hospital psiquiátrico. Assim eu passei a minha infância, até os 8 anos de idade. O meu pai foi um cara muito forte. Mas o Senhor tinha algo além do que a gente podia entender na época. Algo que não é aceitável também. Eu não sei se foi um recurso humano e que Deus teve que interferir, porque às vezes Deus faz um plano e a gente erra o plano, aí Deus tem que fazer o plano A, não tem um plano B, que Deus tem que ajustar novamente lá na frente. E eu sei que tudo isso é fruto de desobediência do meu pai, desde o casamento dele, desde a minha mãe, algumas situações que hoje eu fui fazer uma pesquisa. Porque a gente começa a chegar num lugar que a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Por quê? Que legalidades foram dadas. E eu fui procurar esses fatos para entender o contexto de tudo isso. E eu fui criada, irmãos, dos meus 8 para outro ano, por uma outra mãe, por uma outra mulher. E essa mãe foi uma mulher de Deus na minha vida. Ela não foi uma madrasta, foi uma mãe. Não só uma mãe humana, ela me criou, ela me amou, mas amou com amor firme. Sabe aquele amor firme? Que te ensina, te zela, mas não tem mimo, não tem carinho, não tem palavras de... Sabe aquele...
Mas é amor, amém? Tem gente que usa só o suave também, estraga tudo, né? Que daí só ama, só consente, mas não educa, não ensina, não prepara. Eu fui o contrário, eu fui para o amor firme, aquele que educou, aquele que ensinou, aquele que cobrou. E eu sou grata a Deus por isso. Eu não estou aqui para lamentar a minha vida, eu estou aqui para testemunhar da minha vida. Que não tem, irmãos, não tem quadro caótico que existe, não tem vale de ossos secos, que uma palavra de Deus não tenha poder de transformar. Não tem muros derrubados, não tem cidade destruída, que Deus ainda não tem um propósito de restaurar e levantar. E isso custa processo, isso custa entrega, isso custa homens e mulheres que se levantem para assumir esse lugar de restauração. Deus quer que você se levante como mulher, Deus quer que você se levante como esposa para assumir esse lugar de restauração. Esse lugar de edificação dos muros. Como igreja na terra, nós estamos assumindo esse lugar de restauração. Como projetos sociais que têm se levantado, é assumindo esse lugar de restauração. E todos esses propósitos e planos e projetos precisam ser guardados pelos muros. Amém? Toda promessa, Jerusalém era uma promessa de Deus para o povo de Israel. O Senhor disse que levaria eles num lugar, numa terra que emanava leite e mel. O Senhor tirou eles do Egito, o Senhor conduziu eles pelo deserto. O Senhor conquistou, fez eles conquistar e vencer exércitos desafiadores. O Senhor levantou Davi. O Senhor deu Jerusalém para Davi. O Senhor permitiu que eles levantassem um templo para Deus. Mas também Deus deixou destruir o templo. Está entendendo, amados? Nada que para Deus tem mais importância do que a gente. Nem o que Ele construiu através da gente, para Ele se orgulhar e dizer, olha lá que lindo. Não, amor, a gente se orgulha. Mas Deus não tem orgulho. Deus não precisa de nada para mostrar. Aqui o diabo está vendo. Deus é Deus, irmãos. Até quando Satanás foi diante de Deus para... Deus, na verdade, não foi Satanás, foi diante de Deus, mas foi Deus que apontou Jó. Não é porque Deus queria que Satanás soubesse quem era Jó. É porque Deus queria levar Jó num lugar que Jó ainda não tinha chegado. Antes Jó conhecia a Deus porque ouvia falar de Deus, era temente a Deus porque ouvia falar de Deus. Mas Deus queria que Jó conhecesse a Deus. Aí, irmãos, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Você acha que o diabo pegou Deus de surpresa? Ah, claro, né? Ele te teme porque tu dá tudo para ele. Tu acha que Deus foi pego de surpresa? Que Satanás conseguiu pegar Deus? Ah, irmãos, Deus já sabia de tudo. Deus só queria levar Jó no lugar mais alto. Ah, por que Deus permitiu que você sofresse? Por que Deus não permitiu que a minha mãe adoecesse? Não, irmãos, Deus permitiu não porque Ele queria, é porque Deus queria me levar num lugar, entender algo, mas Deus queria que eu conhecesse Ele amor, não por conveniência, não por bênçãos. Deus queria que eu pudesse estar aqui hoje falando para vocês curada, restaurada, apaixonada por Ele. Ainda que as coisas não foram bem lá, mas não tem o que começa torto, que Deus não tem poder de terminar direito. Ele é o carpinteiro especialista, não tem pau torto que ele não endireita. Por isso que ele já era carpinteiro também. Aleluia. Está entendendo, amados? Eu estou aqui para dizer para você que Deus só precisa levantar Neemias como restaurador. Neemias não fez tudo sozinho. Neemias precisou um dos outros. Quando você vê aqui no capítulo 3, deixa eu voltar ao que eu ia falar aqui antes, meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui no versículo 9. Outra coisa importante que você precisa entender quando você está numa missão, quando você está comissionada por um propósito, por uma de restauração, você precisa saber que você tem algo do rei. Você precisa saber o que você tem do rei para você entrar nessa luta. Você precisa saber quais são os recursos que o rei te proveu para você entrar nessa luta, amém? Uma das coisas para nós entrarmos numa guerra, irmãos, nós precisamos cuidar com a nossa defesa, amém? Quando a Bíblia fala das armaduras de Deus, fala sobre o capacete, fala sobre a couraça, fala sobre o cinturão da verdade, fala sobre o calçado, que é a preparação do evangelho, e por último, fala sobre o escudo, não fala? E por último ele fala o que dá? Espada. Quantas armas de ataque teve aqui? Uma só. A espada é a arma de ataque.
As outras é arma de defesa. Deus quer proteger você. Deus quer revestir você. Deus quer preparar você. Para quando você entrar nessa guerra, você vai atravessar o campo do inimigo e sair do outro lado inteiro. Nem que de vez em quando ele vai ter que trocar a armadura, porque às vezes a armadura leva tanta chumbo, né? Que você só deixa eu tirar essa velha e vou botar outra. Ele faz isso, sabia disso? E Neemias aqui recebeu algo que eu no espírito eu chorei ali. Eu disse, meu Deus, Esther. Nós vivemos às vezes um contexto de guerra que a gente começa a quando na alma a gente quer reivindicar, a gente quer dizer por que Deus quer assim, por que estão fazendo assado. E aí a gente olha no mundo espiritual e diz, meu Deus do céu, como a gente está errado, não é assim o negócio. Olha aqui o que Deus proveu, olha o que o rei proveu para o Neemias. Versículo 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e entreguei-lhes a carta do rei. Diga comigo, eu tenho a carta do rei. Eu tenho o desenho, eu tenho o propósito, eu tenho a chamada, eu tenho o que Deus enviou, eu tenho a responsabilidade que Deus me colocou, amém? Eu tenho a carta do rei. E o que mais? O rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Tinha proteção. Não entre numa guerra se você não estiver protegido. Não entre por si só, não entre por causa da tua causa, por causa da tua teimosia, porque você quer provar alguma coisa para alguém. Entre se você tiver a carta do rei. Fique aonde Deus te colocou. Sabe, o primeiro campo de batalha, o primeiro lugar de território de conquista é a minha casa, é a minha família. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Quando ele, olha, porque Jesus e os discípulos ficaram, um foi para um lado, outro foi para o outro, aí o Senhor disse, fica lá, espera porque vai vir uma promessa, eu vou enviar o Espírito Santo. Irmão, mas o Espírito Santo não veio amanhã, veio depois de, quantos dias era? 50 dias? Depois, né, da ascensão de Jesus. Me ajuda, irmãos, que às vezes eu esqueço algumas coisas, tá? Ficaram, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio, só tinha 120. Sabe aquela história de começa a orar em 50 e acaba em 2? É mais ou menos isso. Ai, não vai vir nada, esse negócio, cadê a bênção, cadê a promessa, cadê o Espírito, cadê a glória, cadê a revelação? Não, Deus não falou nada, Deus nem falou, Deus não vai falar. Fala sim. Se você pergunta, espere para ouvi-lo. Quando Neemias foi fazer Daniel foi fazer aquela oração, sabe aquela história de 21 dias? Quantos dias demorou Daniel para receber a resposta? Quem sabe? 21 dias. Ele perguntou. A resposta chegou depois de 21 dias. Sabe quem veio trazer a resposta? Nada mais, nada menos do que o anjo mensageiro. Irmão, não é pouca coisa o que Deus quer com a igreja na terra. Por isso que Ele preparou os oficiais do exército, os seus soldados e os seus cavaleiros. Nós não estamos desprovidos, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que arma eu estou usando? A pergunta é, que proteção eu estou contando? Sabe, uma das ordens de Deus nos momentos de combate na nossa vida, quando eu entro em guerras que às vezes eu tenho que entrar na defesa, o Senhor diz assim, não te defenda. Porque quando você vai se defender, você tem que atacar. E nós não usamos as armas, não podemos usar as armas carnais. Se alguém está levantando contra você com calúnia, não vá lá falar quem a pessoa é, o feio dela, o errado dela. Porque você vai estar atacando. Cale-te, ore, jejue, chore. Se arrependa e deixa que Deus vai provar quem é a verdade. Com quem está a verdade. O importa não é quem é o bom, é com quem está a verdade. Tem muita gente tentando provar que é bom, que é boa. Não, tem que provar com quem está a verdade. Porque Deus trabalha somente na verdade. Deus tem negócio com a verdade. Olha só, irmãos, olha aqui o que provoca no mundo espiritual, quando você entra nesse lugar. Versículo 9, versículo 10.
Quando Sambalate, o Horonita e Tobias, oficial amonita, ouviram isto, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse promover o bem dos filhos de Israel. Sabe o que o inferno não quer, irmãos? Que você promova o bem. Meu irmão, a partir do momento que você decide promover o bem, você vai ter inimigo. Você perdeu a chance de dizer a verdade. É desse jeito, irmãos? Não é verdade? Quando Sambalate e Tobias, que eram os povos em volta de Jerusalém, que estavam lá zombando, olha lá, bem feito, Israel já era. Jerusalém já era. Estava aplaudindo a derrota. Não sabiam eles que Deus tinha um propósito de restauração. Irmã, não importa como está a tua casa hoje, se já está alguém que aplaudindo a derrota, você vai se levantar e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Deus me prometeu restauração. Ele vai edificar a minha casa. Aleluia! E eu cheguei a Jerusalém depois de 3 dias. E parti à noite, em poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus tinha posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Vigia, irmã. Nem tudo dá para a gente sair contando. Ai, Deus mostrou que Deus vai me levantar, Deus vai me usar e vai se levantar assim. Vai fazer o quê? Quem és tu? Fala nada, não, quieto, deixa. Fala não, deixa, teu negócio é tu com Deus. Minha irmã, lâmpada não dá para esconder, ela é luz. Se você está debaixo de uma luz, de uma palavra, você é luz. Se você vive para cumprir um propósito, aonde você chegar, a primeira coisa, você vai alvoroçar o inferno. E segundo, você vai fazer a diferença. Tem gente que só alvoroça o inferno, mas não faz diferença nenhuma, aí também não vale. Porque nós vivemos para promover o bem. Nós fomos chamados para promover o bem dos filhos de Israel, da casa do Senhor, da igreja do Senhor, amém? Das almas que são do Senhor, amém? Não importa se elas estão lá fora, nos vícios, na idolatria, não importa, elas são do Senhor. Jesus morreu por elas. Jesus as ama, e se Ele os ama, também temos que amar. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui. Vou ficar aqui. Se vocês querem almoçar, eu sei. Joga essa cara de fome para mim aí. Pastora me diz, qual é o tempo que eu tenho, pastora? Deu? 1, 2, 3, deu? Então, queridos, nós precisamos entender o contexto que nós estamos inseridos, do propósito. Se eu for contar aqui um pouquinho, eu vou depois, se der tempo, não sei se é eu estou orando, eu é estético, onde é que está a revelação da tarde, né? Amém? Nós estamos aqui no Espírito, não sabemos nada ainda. Mas se o Senhor permitir, eu quero falar sobre os níveis. Depois desse posicionamento de Neemias, quando ele voltou para Jerusalém, com os oficiais, diga comigo, com a palavra, com a carta do rei, com a proteção do rei. Irmãos, não existe legalidade no mundo espiritual se não estiver legal com um aqui. Amém? Amém, irmãs? Ah, porque Deus mandou eu fazer, não quero saber se meu pastor aceita. Não, irmão, você está debaixo da autoridade do teu pastor. Se eu estou aqui hoje, o pastor Esther está aqui hoje, nós estamos debaixo de uma palavra, de uma liberação. Eu não aceito convite para ir em lugar nenhum se a minha pastora... Eu tenho muitos pastores, mas eu tenho os pastores mais próximos, aqueles que me corrigem, me amam, então me ensinam, me cuidam, porque eles também cuidam de mim. Eles também zelam pela minha vida, eles também são provedores na minha vida. E uma das características que a gente tem que ter, irmãos, chama-se fidelidade. Neemias precisou contar com homens fiéis, que lutavam pela propósito, mas também acreditavam no chamado de Neemias e caminhavam segundo aquilo que Neemias dirigia a eles. Porque existe 2 cabeças, mas sempre vai ter um guia. Amém. Não dá para ter 2 cabeças e 2 guias, irmão. Vai um para o lado, outro vai para o outro, não dá certo. Imagina um carro com 2 volantes. Não ia sair do lugar. E a gente precisa entender, irmãos. Alguns Deus chamou para ser conduzido e outros Deus chamou para conduzir. E não queira ser o condutor, porque não é fácil, aleluia. Às vezes a gente, ai Deus, eu queria ser pastora, ai como eu lembro quando Deus falava comigo, que Ele ia me usar. Não deu nem um ano, irmãos, que Deus começou, acho que algumas irmãs estão me enxergando aí. Ai, estou cansada, mas as minhas pernas dela. Não deu nem um ano, irmãos, começou Deus fluir na minha vida o que Ele tinha prometido,
comecei a tocar um instrumentozinho, tal, comecei a adorar a Deus na igreja. Deus me tirou da igreja sede, botou na congregação que tinha 12 pessoas, aleluia. E 6 era a minha família, aleluia. Imagina, né? Eu naquela fase da adolescência, 15 anos, cresci até os 15 anos no mesmo bairro, na mesma igreja, tinha aquele vínculo de amizade. Comecei a escola bíblica dominical, depois, né, o grupo mais vai crescendo de níveis, né, de série e tal, aquela aliança, aquele vínculo que eu tinha de amizade. Aí o Senhor me tira daquele lugarzinho de conforto, me bota lá, para um lugar que a igreja estava até fechada. Deus teve que trazer o irmão se compadecer, um obreiro da outra cidade mais próxima, para vir dirigir, abrir os cultos, fazer culto. Aí chegamos, a igrejinha estava lá abandonada. Não tinha teto, não tinha forro. E eu muito assim, metida, né, que eu sou metida mesmo, eu assumi meu lugar de metida em Deus, em nome de Jesus. Eu tinha uma garotada que a gente sempre faz aquela, onde a gente chega, a gente faz a panelinha, né? Aí tinha a garotada, tudo adolescente na minha faixa, vamos forrar a igreja? Vamos. Tinha um forro que estava lá amontoado e os irmãos não tinham tempo de fazer o forro. Também tinha pouca gente, né, irmão? Aí, vamos fazer o forro, a gente não era desocupado mesmo, né? Então, inventamos forrar. Lembro que nós chamamos o irmãozinho mais velho da igreja, tinha uns 70 anos, tadinho. O irmão já não enxergava nada direito, mas ele foi o nosso mestre lá. Aí ele fez a parte de estrutura e nós começamos a botar o forro. Aí o primeiro culto que os irmãos chegaram na igreja, olharam o forro, estava assim. Aí eles ficavam com vergonha assim, vamos fazer alguma coisa, né? No próximo sábado reuniram os homens e botaram fogo. Amém, irmãos? Às vezes Deus não chama a gente para fazer, mas leva a gente para começar. E a gente, às vezes, quer o lugar de primeira linha, a gente quer ser o... Né? Não, irmãos, as obras mais grandiosas não são o que aparecem, são as que não aparecem. Sabe, as maiores recompensas que vai ter no céu não é o que a gente viu, é o que a gente não viu. Nem tudo foi o que se destacou. Fulano de tal, homem de Deus, Deus usou. Fulano, olha lá, pregava, cantava. Não se engane. Porque tudo existe alguém. Tem aquele que orou, tem aquele que chorou, tem aquele que jejuou, tem aquele que ensinou, tem aquele que pregou. E depois vem aquele que colheu. Às vezes a gente só colhe, mas alguém semeou para a gente colher. Eu esqueci o que eu estava falando antes disso. Aleluia. Lá na igrejinha, né? Eu estava, né? Ai, meu Deus. Aleluia. Está na hora de parar, pastora. Já deu. A memória se bloqueou. Mas eu quero entender para vocês, irmãos, o chamado de Deus na nossa vida. A gente acha as coisas bonitas e assim Deus quer que Deus me use assim. Não queira. Às vezes Deus usa pessoas para ser a nossa referência. Isso é natural. Nós, como seres humanos, a gente precisa primeiro ver alguma coisa, né? Ainda somos meio Tomé ainda. Deus desperta alguns interesses por áreas da nossa vida, desejos para a gente se envolver em algo. Mas tudo diz respeito a uma só coisa, um único propósito, restauração da Jerusalém. Amém? Restauração da igreja. Por isso a gente precisa valorizar cada um no seu papel, cada um no seu lugar. Honrar os nossos pastores. Honrar aqueles que estão nos conduzindo. Porque nós precisamos ser conduzidos. Se eu conduzo alguém, mas sempre tem alguém que está me conduzindo, irmãos. Amém? Porque a igreja do Senhor é isso aqui, ó, anda tudo no mesmo nível, anda tudo na mesma direção. A gente olha os pássaros voando, quando tomam, né, decidem uma jornada, a gente vê os pássaros tudo. Ai, que lindo, aquela multidão de pássaros, mas pode ver que tem alguém que está conduzindo eles. Um dá mais uma dá uma atrás, vai para o ladinho um pouquinho, né, mas estão indo tudo na mesma direção. Lugares diferentes, mas na mesma direção. Como exército, Neemias precisou posicionar pessoas, não como só, teve hora que Neemias, a princípio, começou somente como trabalhadores, depois Neemias teve que levantar homens como soldados. Sabe onde é que eu enxergo os soldados de proteção aqui? Os intercessores. Não desvalorize o teu ministério de intercessão. Porque se tem um lugar que primeiro apanha, é o intercessor também. Primeiro que enxerga, que percebe no mundo espiritual o que está acontecendo. O intercessor perde o sono e no espírito entra em guerra e não sabe. Está tudo bem em volta, mas o intercessor está ali. Deus, o que está acontecendo? É Deus baixando você, colocando você num lugar de defesa, de proteção, de intercessão. Porque você tem poder para declarar para o inferno e dizer: atrai, afasta-te, e ele tem que se afastar. Então, se nós não entrarmos nesse lugar, como igreja, como
uma única igreja, um único corpo, lugares diferentes, mas para a mesma direção, amém? Eu sei que nem todos estão aqui, congregam aqui, eu não congrego aqui, você pode congregar, uma congrega num lugar, outro congrega em outro, mas você pode estar em lugares diferentes, ministérios diferentes, mas não pode ser numa outra direção. Existe uma nuvem que está conduzindo, existe uma nuvem que está nos protegendo, mas também essa mesma nuvem nos dá direção. Quando a nuvem parava, todo o arraial de Israel parava. Quando a nuvem se movia, eles levantavam o acampamento, a tenda, enrolava tudo de novo, desmontavam o tabernáculo e novamente recomeçavam a jornada. Deus sempre tem um lugar, um período de descanso no deserto. Pode ter certeza disso. Se não tivesse essas paradinhas, né? Aleluia. Quem sabe, Deus, você está nesse lugar e você pensa que você não está fazendo nada. Não, você está num lugar que Deus está te restaurando. E você não pode dar um passo sem que o Senhor te mova. Se o teu passo quer que seja na direção do propósito, na direção da vitória, na direção daquilo que Deus precisa fazer, precisa ser movido pela vontade do Senhor. O pastor Luiz sempre diz, aquilo que me move é o que me para. Se o que me move é o meu orgulho, quando ferir o meu orgulho, eu vou parar. Se o que me move é o dinheiro, se faltar o dinheiro, eu vou parar. Mas se o que me move é o amor, não vai faltar o amor, então eu não vou parar. Amém, amadas? O que te move nessa obra de restauração? Aonde está o teu coração? Será que Deus pode contar com você nesta guerra? Amém? Não só como só alguém que está ali no meio do tiroteio, sem saber o que está acontecendo, mas alguém que tem visão, que está enxergando, que sabe para onde está indo. Está sofrendo, mas eu estou sofrendo como um bom soldado de Cristo. Eu sei o que o Senhor quer, eu sei o que Deus vai fazer. Eu estou vendo uma realidade, eu não posso declarar o que eu estou vendo, eu tenho que declarar o que eu creio. Você não pode declarar a verdade, o que você está vendo, você tem que declarar a verdade sobre aquilo ali. Se aquela pessoa ainda é um alcoólatra, não diga que ele é um alcoólatra, não diga a realidade dele, diga a verdade dele. Tu foste chamado, tu és um filho de Deus, tu foste chamado para ser lavado, remido pelo sangue de Jesus e ser liberto desse vício. Essa é a verdade que você pode liberar, não a realidade dele. Teu casamento, não sei como é que está. Ou você lamenta a realidade, como Neemias orou, se lamentou, vendo a realidade de Jerusalém. Ou você pode se levantar e se arrepender e buscar no Senhor, o socorro do Senhor e receber do Rei tudo que você precisa para você restaurar o teu casamento. Que lugar você está nesse muro? Você quer o muro? Quer trabalhar nesse muro? Deus pode contar com você? Aleluia! Não saia do muro. Eu acho que eu já vou falar, vou dar uma adiantadinha. Um dos períodos que, na restauração do muro, Satanás usou, Sanbalat e Tobias, que representa Satanás, uma das estratégias que Satanás usou é tirar Neemias do muro. Ô, Neemias, ouvi dizer aí, Neemias, estão falando, Neemias, que tu quer ser rei, que tu estás aí porque tu quer ser rei. Olha aqui, ó, capítulo 6. E ouvindo Sanbalat e Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora a esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono, porém tentaram fazer-me mal. De modo que enviei a mensageiro a esta resposta, estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, cada vez deles a mesma resposta. Então Sanbalat pela 5ª vez enviou-me o seu moço com uma carta aberta na mão, no qual estava escrito, entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos contra o rei, por isso vós edificais o muro. Além do mais, segundo se diz, queres ser rei deles. E pusestes profetas para proclamar o teu respeito em Jerusalém, dizendo, há um rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei, portanto, vem e consultemos juntamente.
mandei-lhes esta resposta: de tudo que dizes, coisa nenhuma aconteceu. Tudo o teu coração é que o inventas. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando: as suas mãos ficarão fracas demais para a obra, e não se efetuará. Aí ele orou: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E certo dia fui eu, aí terminou aqui, a resposta de Neemias foi: não posso descer. Estou fazendo a obra. Vou me meter em confusão de vocês aí, negros? Vocês estão falando, vocês estão dizendo não é verdade, irmãos? A gente não tem que perder o tempo com o que não é verdade, amém? A gente não tem que... Sabe uma das armas que o diabo está usando hoje, pastor Isabel, para distrair a igreja? Essas coisinhas, picuinhazinhas aqui. É o que falaram ali, é disso que não me disse ali. Tudo para tirar a gente do foco. Viram, irmãos? Foram invenções. Olha as tamanhas... Olha a artimanha do diabo. Que Neemias tinha levantado profeta para sair anunciando que ele era rei. Tudo isso para levantar para gerar medo em Neemias, para Neemias ter medo em relação ao rei. Que se chegasse isso no ouvido do rei, ele foi liberado para ir até Jerusalém, reconstruir o muro, mas não para ser rei de Jerusalém. Isso é colocar Neemias numa enrascada. Sabe aquela história? Você está lá dedicada, fazendo a obra de Deus na igreja, aí, mas fulana quer ser líder lá, por isso que ela está fazendo aquilo lá. Pastora, fulana está querendo tomar o teu lugar. Ciclana, querendo tomar o teu lugar. Sabe, essas coisas não existem, né, irmão? Aqui não, né? Não, aqui não existe. Está entendendo, irmãos? É trama do inferno. Deixa que o inferno se vire com as tramas deles, irmãos. Eu não posso parar. Eu estou reedificando o muro. Eu estou com a colher na mão. Eu estou trabalhando. Eu estou fazendo a obra. Deus conhece meu coração. As minhas motivações são santas, são agradáveis a Deus. Que se lixe, como diz Catarina. Deixa eles lá. Neemias, irmãos, tentou, até atemorizou ele. Ele é humano. Mas ele só acrescentou uma coisa. Ele orou e disse: Senhor, fortaleça as nossas mãos. O povo está ouvindo essas notícias todas e estão ficando com medo, estão querendo, né? Porque, irmãos, olha, notícia ruim tira a força da gente, não tira? Fofoca, murmuração, calúnia, dá vontade da gente cavar um buraco e entrar dentro e dizer: eu não estou para mais ninguém. Isso é natural, isso é humano. Mas existe algo muito mais forte do que isso. Mais forte do que a dor é o propósito que Deus tem na tua vida. Mais forte do que a humilhação que você está vivendo é a glória do que Deus vai fazer através de você e em você. Então não olhe, irmãos. Meu pai tinha uma época que ele chegou num período de crise. Ele disse: porque ninguém quer nada. Eu disse: pai, não vamos olhar para os que não querem, vamos olhar para os que querem. Amém. Não quer nada, deixa eu que não quer nada. Vamos lá, vamos orar para o Senhor, dá um cuidado para eles, mas vamos nos fortalecer com aqueles que estão juntos. Vamos lá, somos poucos, mas nós fizemos parte de uma multidão. Estamos em lugares diferentes, no muro, mas estamos numa mesma obra. Estamos no mesmo propósito. Estamos reedificando a família. Estamos reedificando os casamentos. Estamos restaurando a igreja. Estamos restaurando a nossa nação. Estamos nos preparando, nos limpando para entrar como noiva do Cordeiro nos céus. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso motivo. Esse é o nosso lugar. Essa é a nossa chegada. É a nossa linha de chegada. Irmãos, olha, é todo atleta que dá arrancada quando chega na metade do caminho, quando está quase chegando na linha de chegada, é que ele está mais cansado. Aí tem que vir uns com a garrafinha de água, né? Se tivesse alguém que continuasse a corrida para a gente queria, né? Mas é a gente que tem que chegar até lá. Só que tem um detalhe, não é quem chega primeiro, é quem chega. O problema no mundo da igreja hoje é que está havendo um mundo competitivo, não existe competição no reino do Espírito. Não existe competição, irmãos. Quem está fazendo a obra de Deus por competição, essa obra não é a obra do meu Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, não veio competir com César, não veio competir com a igreja, com o sacerdote, ele veio só cumprir a sua missão. Ele veio trazer a revelação do Pai. Antes, o povo só conhecia Deus como Deus. E Jesus veio para trazer a revelação de Deus como um Pai. Aí tudo muda. Aí Deus deixa de ser o meu lugar de socorro para ser o meu lugar de morada. É o meu Pai. É a minha proteção, é o meu provedor.
é a minha herança, é Ele que dá destino para a minha vida. Fica de pé. Aleluia. Quem está com sono diz amém. Tem gente verdadeira aqui. Aleluia. Pastora, dá para cantar um louvor? Amém? Então lá vou eu para a parte B aqui, tá, irmã? Vou pegar outro microfone. Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e diz assim, irmã, estamos juntos. Essa canção ela é bem pontual nisso tudo que nós falamos aqui. E o refrão dessa canção diz: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Amém? O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar o quê? Paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, escute. Aponte para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim. Seja profeta na vida dela e diga: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a verdade do Senhor. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Abraça a pessoa que está à tua direita e à tua esquerda. Vamos fazer como um elo de unidade aqui nessa manhã profeticamente. Como igreja do Cordeiro, que estamos em lugares diferentes, mas na mesma direção, numa mesma guerra, numa mesma causa, com as mesmas armaduras, com as mesmas provisões do Rei, com a carta do Rei. O que vem para tentar ferir um valente de Deus em meio às suas guerras. Que é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada. Discerne, você precisa discernir esta manhã aonde tem sido o Satanás que tem tentado paralisar você. Resista em nome de Jesus. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque
ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Oh, em tempos de guerra, diga: sou soldado, eu sou soldado de Cristo. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura. Traz, Senhor, traz renovo nessa manhã. Traz restauração. Traz, Senhor, as tuas armaduras. Armaduras novas, Senhor, pelo teu Espírito. O escape, o descanso, a cura, a recompensa. Ela está vindo aí. Está chegando para você. O descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Minha fortaleza, não temerei, porque tu estás comigo. Em tempos de guerra, não pare. Não, não pare, não pare, não pare. O Senhor te diz: não pare. Eu estou contigo, eu estou contigo. Foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. Libera a palavra, profetiza. Eu te chamei como profeta, eu te levantei como profeta. Profetiza, 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 porque eu tenho um exército para levantar contigo. Oh! Quero dizer para você que está, já chegou para você. Já chegou o escape para você nesta manhã. O Senhor trouxe oficiais contigo, Ele. Você está provida de oficiais e soldados e cavaleiros. Você não está sozinho nessa batalha. Recebe as armaduras de proteção nesta manhã. Receba as armaduras. Vista essas armaduras. Você que precisa vesti-las. Você que precisa revestir da verdade. Se revista da verdade. Se revista da verdade. Se revista da justiça. Se revista. Fecha as brechas. Feche todas as brechas. O Deus que começou a boa obra, Ele é poderoso para terminar. Ele já tem o acabamento preparado, que são os adornos para esta obra. São aquilo que vai enfeitar, que vai tornar bonito, que vai tornar visível, que vai brilhar e vai até se destacar. Mas é para Ele a glória, o brilho é dEle, a glória é dEle. É dEle e para Ele todas as coisas. Ele já proveu-nos de todos os materiais que precisamos. O que eu preciso é não desistir. O que eu preciso é não parar. Você que nesse dia chegou aqui hoje, pensado e decidido, quem sabe até desistiu de alguma coisa, corre aqui para frente e dobra os seus joelhos na presença do Senhor.
porque o Senhor vai trazer algo sobre você nessa noite do Espírito, que você vai sair daqui hoje, não mais com vontade de parar, mas com vontade de então chegar logo, fazer logo, começar logo. Chore, se arrependa, peça perdão, porque você estava contando com as suas forças, você estava contando com o que você tinha, mas Ele não conta com o que você tem, é o que Ele tem, é Ele, é por Ele. Então deixa Ele dispensar para você o que Ele tem, para o que você precisa para você continuar. Ele está entregando o tijolo, Ele está entregando as ferramentas, Ele está entregando as armaduras, Ele está fazendo você entender que você tem um exército, você tem oficiais, você tem cavaleiros por você nessa batalha. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu sei quem me chamou, quem me escolheu e me capacitou. Eu preciso sim, eu preciso da tua força, meu Senhor. Me renova, me renova, me renova. O Senhor está levantando um exército de mulheres que vão se posicionar nos seus devidos lugares, como igreja, como esposas, como mães, como filhas, como ministras do Senhor Jesus, como herdeiras. Oh, te ouvir, eu decidi te obedecer. Vou arriscar, diga, ir mais além. Pra quê? Se eu perder o meu chão, se eu perder o meu chão, as tuas asas me levam pro alto. Revela ao meu coração que é a tua presença que eu preciso. Quero ver milagres, leva-me além do normal. Vou sair do raso pra mergulhar no teu rio. Derrama sobre mim da tua glória. Vem, derrama sobre mim. Eu preciso mais da tua glória. Vem, derrama um pouco mais da tua glória. Quero ver milagres, leva-me além do normal. Vou sair do natural e vou entrar no sobrenatural para mergulhar no teu rio. Quero ver milagres, leva-me além do normal. Vou sair do raso para mergulhar no teu coração. Você precisa entender quem você é em Deus. Você precisa acreditar quem você é em Deus.
Quando sabemos quem nós somos no Senhor, só existe um lugar que a gente se rende. É nos pés dEle, é na dependência dEle, é na obediência a Ele, que vai nos levar em lugares de renúncia, para que possamos nos desprendermos de algumas coisas, para podermos possuir aquilo que o Senhor tem para nós. Renúncia não é perda, renúncia é desprendimento de algo que está ocupando o lugar, que o Senhor tem algo além, que o Senhor tem algo melhor, que o Senhor tem algo específico para o propósito. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até queime. Se você já sentiu, se você já se derramou, fica de pé agora. E vamos nos levantar como exército e dizer: eis-me aqui para o Senhor através dessa canção. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Põe a mão no teu coração. Sonda-me, quebranta. Deixa Ele tomar posse. Deixa Ele tomar esse lugar no teu coração. Deixa Ele tomar o lugar das tuas vontades. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Ele quer levar você para a direção certa. Sonda-me, quebranta. Quantas vezes a minha luta não é a luta que o Senhor quer que eu esteja, porque não estou caminhando para a mesma direção. Eu preciso discernir o tempo e o modo do Senhor. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser. Qualquer lugar, eis aqui, levante a sua mão bem alto. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, quebra. Nunca saia desse lugar que o Senhor te sonda e te mostra o lugar que precisa ser mudado, o lugar que precisa ser transformado, o lugar que precisa ser restaurado, o lugar que precisa ser reposicionado, ou até mesmo colocado num jeito que o Senhor precisa para esse novo tempo. Entender o que você precisa entender para esse novo tempo, renunciar o que você precisa renunciar para esse novo tempo, obedecer o que você precisa obedecer para esse novo tempo. Deixa o Espírito de Deus te sondar. Deixa a verdade do Senhor te revelar. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Oh, Senhor. Aleluia. Onde estão as guerreiras do Senhor? Adore o Senhor.
alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, dando glória e aleluia, 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 aleluia. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus e agora. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Converte o vaso, Jesus, e enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Converte o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Eu quero mais. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Dá coragem ao vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Dá coragem ao vaso, Jesus. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora.